Boa noite a todos. Gostaria de convidá-los a permanecer conosco essa noite, que falaremos sobre as iniciativas do Centro Regional de Inovação da região da Anfre. Temos, como pauta, como assunto do nosso talk, falar sobre principalmente quais são os impactos de um centro de inovação na região, nas nossas regiões, Vamos falar de um case também bastante importante. Então, dentro da dinâmica do nosso evento desta noite, a gente vai ter a primeira fala com o Emerson Pereira, a professora Dinora Floriani, que são os representantes do nosso centro, do Comitê de Implantação do Centro Regional de Inovação. Na sequência, convidamos o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, Fábio Zabol Poltausen, para falar sobre os incentivos e fomento à inovação no estado de Santa Catarina. Na sequência, convidamos dois representantes do Orion Park, a Maria de Lourdes, que vai falar sobre o case da Cienco, uma startup que está incubada no Parque Tecnológico do Orion, e o CEO do Orion Park, Clayton Camargo, que vai falar sobre os programas e atividades que são desenvolvidas dentro do Centro de Inovação. Na sequência, teremos um painel de perguntas e respostas e convidamos a todos que estão participando e assistindo ao nosso talk para submeter as suas perguntas via chat, Coloquem e suas perguntas no chat e participem, Vamos interagir, vamos fazer uma troca muito importante essa noite. Então, para começar, para a gente iniciar as nossas atividades, as nossas ações, então, convido o Emerson, que é o presidente do Comitê de Implantação do Centro Regional de Inovação dos Municípios da Anfre, diretor de Administração e Finanças da Itajaí Participações, para falar sobre o status do nosso centro e as atividades do nosso comitê. É com você, Emerson. Bem, obrigado, Bruna. Boa noite a todos. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo aí aos palestrantes da noite, o Fábio, o Clayton, a professora Dinora, Maria de Lourdes, obrigado por aceitarem o convite, e participar desse importante evento. Para nós é muito importante mesmo. Então, esperamos que seja um marco importante na história do nosso ecossistema de inovação, que é principalmente não só na nossa região, mas em Santa Catarina como um todo, Então, gostaria de fazer também um agradecimento especial aos membros desse Comitê de Implantação do Centro Regional de Inovação, Então, a gente está aí hoje com 15 pessoas que representam a quadrúplice hélice, ou seja, a gente tem representantes dentro desse comitê do governo, da academia, empresários e a comunidade. Então, está muito bem representado, Por exemplo, dentro desse comitê aí, nós temos pessoas de grandes instituições aqui da nossa região, da Anfre, Então, tem da própria Itajaí Participações, ABC Investimentos, Gestalt, Costa Vale está representada aqui, a comunidade Costa Vale, a ACAT, UFSC, Univale, UDESC e a Secretaria de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Itajaí. Então, como vocês podem perceber, está muito bem representado por pessoas de diversas instituições importantes aqui na nossa região. Então, só para terem uma ideia da importância desse comitê, gostaria de destacar que só em 2020 a gente já realizou 13 reuniões, foram muitas horas aí de dedicação voluntária para tornar realidade esse desejo antigo que a gente tem aqui de ter um centro regional de inovação. Eu acho que é muito legal, o Clayton vai poder depois dar o depoimento dele, a importância de a gente ter um espaço físico onde as pessoas possam se encontrar, Eu acho que é nessa rede, nesse contato, que a mágica acontece, Então, além desse comitê, a gente, para poder dar um dinamismo maior para as ações e os desafios que o comitê teria pela frente, a gente criou alguns grupos de trabalho, composto por esses membros do comitê e com algumas pessoas de fora, para tratar de temas específicos. Então, a gente criou um GT para tratar do modelo de ocupação, um para tratar de eventos. A gente só está fazendo esse evento aqui porque esse grupo de trabalho trabalhou bastante, um para falar de branding, para a gente escolher o nome e a identidade visual, que será depois abordado pela professora Dinora na fala dela, e até mesmo para a construção de uma lei regional de inovação. A gente vai um pouquinho na contramão,
muitos estão fazendo a lei municipal, a gente quer uma lei regional, guarda-chuva, que sirva de base para os municípios, para que as cidades do entorno elas sejam complementares umas às outras, né? Então, essa é a nossa ideia principal, né? Eu vou falar um pouquinho do que é o Centro Regional, mostrar algumas fotos da situação atual. Então, esse Centro Regional, ele faz parte, né, do programa do governo de Santa Catarina, né? E ele é composto por 15 centros regionais, né? Então, nós estamos falando aí de Blumenau, Brusque, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, que a gente está colocando aqui a público, né? Que é um centro regional, então ele abarca aí 11 municípios da região da Anfre, né? O Centro de Inovação de Jaraguá do Sul, Joinville, Joaçaba, Lages, Rio do Sul, São Bento do Sul, Tubarão e Videira. Então, realmente, um programa fantástico que vai estar provocando uma transformação no nosso estado, né? A gente está percebendo isso nos números. Quem acompanhou os números do Tech Report da CAT pôde perceber o quanto a gente evoluiu como estado, e eu acho que a gente tem um caminho muito fértil pela frente. Vou passar aqui, falar rapidamente, então, que esse programa foi construído com base no Programa Catarinense de Inovação, também levou em consideração modelos internacionais consagrados, não foi algo criado ao acaso, né? Ele pretende ser um hub da quadrúplice hélice, como eu comentei. A ideia é que esse centro seja realmente um espaço de convivência e que ali dentro a gente fomente a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo, né? Então, acho que essa é a sua principal característica. Aqui eu vou falar rapidamente de alguns atores que a gente imagina ter presente dentro desse centro, né? Então, a própria comunidade empreendedora, os investidores, os empreendedores sociais, as empresas privadas, a sociedade como um todo, e as associações empresariais, empresas de tecnologia, a própria comunidade Costa Vale, né? A gente já teve eventos junto com o pessoal da comunidade Costa Vale, bastante atuante na nossa região, as startups e aí a academia, né? Representada aqui, no caso, pela UFSC, pela UDESC e pela Univale. A gente também tem já uma realização bastante interessante, uma parceria aí com a FAPESC, com o próprio Sebrae também, né, o programa Nascer. Então, ele está presente aí nessas 15 cidades que eu citei anteriormente. Já estamos indo para a segunda turma do programa Nascer, que é um programa de pré-incubação, né, ou seja, é onde você tira a ideia da cabeça e bota de maneira estruturada no papel. Então, estou participando ativamente dos grupos e a gente está percebendo o quão rico e quantos projetos bacanas a gente tem na nossa cidade. Tivemos agora, recentemente, a divulgação, foram 12 projetos na nossa região aqui, em Itajaí, né, que foram aprovados para participar da segunda turma do programa Nascer. Tá? Então, isso já é uma iniciativa, algo que já está acontecendo, mesmo não tendo o centro completamente terminado. Já temos a confirmação da presença aí da Universidade Federal, uma estadual e a municipal, né? Então, a gente vai estar ali com a UFSC, a UDESC e a Univale. E eles vão trazer, a UFSC estará dentro do Centro de Inovação com um laboratório de otimização, um laboratório de mecatrônica, um Maker Lab e um observatório tecnológico e o Centro de Cultura Digital, que é o Hub da UFSC, né? Então, acho que isso é bastante interessante, porque quando ele abrir as portas, isso já vai estar funcionando, já vai estar à disposição de quem procurar o nosso centro. Já a UDESC está levando para dentro do centro, então, o núcleo de inovação tecnológica, onde eles se propõem a ter ali um laboratório de inovação e tecnologia, que é o LIT, o laboratório de automação e robótica, o LAR, e o laboratório Maker, né, o Lab Maker da UDESC. E a Univale, com o núcleo de inteligência aplicada, então, trabalhando aí em áreas proprietárias do Distrito de Inovação de Itajaí, as necessidades regionais. Mas eles vão atuar basicamente em 4 eixos, né? Inteligência de negócios, indústria criativa, cidades inteligentes sustentáveis e sistemas inteligentes. Então, acho que para nós isso foi um avanço muito importante, já ter essas parcerias confirmadas, né? Bem rapidamente, algumas imagens aqui do centro, né? Para vocês poderem tangibilizar um pouco o que é o nosso centro. É uma região, para quem não conhece, muito bonita, rodeada de verde, né? Então, uma região bem interessante. Fica no bairro Itaipava,
quem vai de Itajaí para Brusque, né, no caminho para Brusque. Passando aqui só para vocês terem conhecimento. Então, são quase 4.000 metros quadrados de área, né? Enfim, essa era a minha fala e eu passo a palavra, então, para a Bruna. Bruna, por favor. Obrigada, viu, Emerson? Nosso centro aí já ficando pronto. Então, agora eu vou convidar a professora Dinorá Floriani, que é líder, né, do comitê e professora e coordenadora de pós-graduação e MBA da Univale, para fazer, então, o lançamento oficial do nosso concurso do nome e assinatura visual do centro e também apresentar aí as nossas redes sociais. Com a palavra, a professora Dinorá. Obrigada, Bruna. Ótimo, muito bom estar aqui essa noite. Boa noite a todos, em especial os palestrantes, o Fábio, o Cleiton e a Maria de Lourdes. Acho que é uma noite bastante especial. Nós estamos aí lançando várias questões hoje, várias iniciativas do Centro Regional dos Municípios da ANFRE e, em especial, uma primeira ação específica do Comitê de Implantação junto à comunidade. Desde que nós começamos as primeiras reuniões do Comitê de Implantação do Centro Regional, o objetivo maior sempre foi envolver a comunidade de todos os municípios da ANFRE, porque não adianta ter um lindo edifício, com várias pessoas trabalhando, universidades e o ecossistema funcionando, mas a comunidade como um todo não conhecer esse ecossistema e não ter acesso a esse ecossistema. Então, a comunidade sempre foi um foco deste comitê de implantação. Então, como essa primeira ação específica, nós temos o lançamento na noite de hoje do edital para a escolha do nome e da assinatura visual do Centro Regional de Inovação dos Municípios da ANFRE. Este é mais um resultado que está previsto nos projetos aprovados nos editais 015 e 018 de 2019 pela FAPESC. Então, já gostaria de antemão de deixar mais uma vez um agradecimento à FAPESC pelo apoio aos centros regionais de inovação. Estamos fazendo bom uso deste apoio e o lançamento do edital está sendo já operacionalizado na noite de hoje. Né? Então, nós temos aí não só o objetivo do concurso, mas também que esses projetos submetidos, eles serão avaliados por uma comissão de 3 membros, tá? E aqueles que receberem os 3 melhores projetos, os 3 melhores nomes e a assinatura visual, serão, então, submetidos a voto popular. Todos os critérios estão já apresentados no nosso edital do concurso, e, principalmente, os critérios de avaliação serão criatividade, originalidade, aplicabilidade e comunicabilidade. Acho que isso é bem importante a gente deixar bastante claro sobre o aspecto desse edital. Então, o nome e a criação de assinatura visual precisam estar aptos para serem registrados no INPI. Então, isso também é um ponto bastante relevante para aqueles que pretendem participar deste concurso. Tá? Outras informações todos poderão encontrar no formulário de inscrição e o edital específico que está disponível no nosso site. E as inscrições começam hoje e vão até o dia 6 de novembro deste ano de 2020. Então, aproveitem já para pensar, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão participando do nosso talk de hoje, aproveitem para já começar a pensar e desenhar o nome do Centro Regional de Inovação dos Municípios da ANFRE. E, para animá-los, a premiação para os 3 melhores projetos. O primeiro colocado, a proposta vencedora receberá um troféu, um certificado do concurso, a cessão de espaço físico compartilhado no Centro Regional por 1 ano,
uma bolsa de 50% para os cursos de especialização da Univale ou uma bolsa de 70% de desconto nos cursos de mestrado da Univale. O segundo e terceiro colocado receberão menção honrosa e certificado e a cessão do espaço físico compartilhado também no Centro Regional de Inovação por 3 meses. Então, vale a pena, porque a premiação está ótima, né? Vamos participar. Então, pessoal, esse QR Code, ele vai levá-los diretamente para o nosso edital. Aproveitem, façam um clique ali, uma foto nesse QR Code, e ele levará diretamente, tá? Essas são as nossas redes sociais. Então, eu gostaria de convidá-los que sigam a rede social do Centro Regional de Inovação. Nós estamos toda semana, várias vezes por semana, colocando dicas, colocando editais que estão disponíveis, informando a comunidade sobre os aspectos da inovação que estão ocorrendo, o que está ocorrendo aqui na nossa região. Aproveitem, temos aí o nosso Instagram, temos Facebook, LinkedIn, então o nosso e-mail para tirar qualquer dúvida, o nosso Twitter, então participem dessas redes sociais, acessem a nossa webpage, vocês vão encontrar várias informações bem interessantes, bem como o nosso edital com todas as informações. Obrigada, Bruna, pela sua condução, devolvo a palavra e um bom evento a todos. Agradeço, professora Dinorá, e já vou reforçar, pessoal, que tem interesse em participar, deem uma olhadinha no edital, e se já tiverem alguma dúvida, enviem aqui no chat do nosso evento, vamos aproveitar e já tirar essas dúvidas hoje, já que já surgirem. Muito obrigada, Emerson, muito obrigada, professora Dinorá. Bom, pessoal, agora obrigada então... obrigada. Dando sequência, então, pessoal, ao nosso talk sobre os impactos, né, do Centro de Inovação, um importante ator nesse processo, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Então, agora a gente vai convidar o presidente da FAPESC, Fábio Zabold-Holthausen, para falar um pouco sobre os fomentos e incentivos que a FAPESC tem proporcionado ao Centro de Inovação, né, e toda a sua estrutura. Né? O Fábio ele é presidente da FAPESC, advogado, professor universitário, né? E hoje aqui está aqui o nosso talk para falar um pouco sobre essas ações. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Bruna. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui representando a FAPESC, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante, né? Não só para a FAPESC, para o governo do Estado de Santa Catarina, mas para todas as regiões do Estado de Santa Catarina. O Centro de Inovação aí é uma grande aposta, um grande programa de governo que com certeza vai auxiliar no desenvolvimento aí das regiões. Queria também agradecer ao Emerson Pereira e à professora Dinorá Floriani, que estão aí à frente desse comitê de implantação. Eu já estive deste lado, né? Eu já estive aí, né, num comitê de implantação do Centro de Inovação, né, quando eu estava na Universidade Unisul, lá em Tubarão, e eu fui um dos integrantes originais do primeiro comitê de implantação, né, e sei o que vocês passam nesse momento todo de organização do ecossistema, né, sem o prédio pronto e trabalhando para a finalização do prédio e tendo que realmente motivar, a organizar e agitar o ecossistema aí regional. Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, né? Obrigado aí por esse trabalho também que vocês têm desenvolvido. Agradecer e parabenizar aí o Clayton e a professora Maria de Lourdes, né? Que está nesse momento empreendendo, né? Na Scienco, né? E inclusive é ganhadora de um edital da FAPESC também. Então, a gente tem aí muito orgulho dessa participação de todos vocês. Mas vamos ao tema, né, que eu acho que é extremamente relevante e que vocês querem ouvir um pouquinho. Mas antes de entrar propriamente, né, na parte de incentivo de fomento à inovação, eu queria fazer uma rápida retrospectiva da FAPESC para a gente mostrar um pouquinho como que a gente chegou a este momento, tá? Eu prometo que eu vou ser muito breve mesmo.
O primeiro movimento estruturado de ciência e tecnologia em Santa Catarina, ele ocorreu com a criação do Fundo de Ciência e de Pesquisa e Tecnologia, o FUNCITEC, que aconteceu em 1990. Então, se a gente olhar um pouquinho para a história de desenvolvimento, ele é muito recente, né? Em 1990 ele está aí atrás, né? Com 30 anos, é isso? Né? Então, é realmente muito recente. E esse fundo, de 1990 a 1997, foi quando ele realmente arrecadou e oportunizou recursos. Em 97 ele foi extinto e foi criado o FUNCITEC, que em 2005 ele passou a se chamar FAPESC. Então, a Fundação de Pesquisa e Tecnologia de Santa Catarina, ela nasceu em 97 em substituição a esse fundo. Em 2005, né, passou a se chamar FAPESC. E por que a importância de falar um pouquinho sobre isso? Porque quando a gente fala em incentivo e em fomento à inovação, né, inovação eu vou deixar um pouquinho de lado agora nesse momento, né, mas quando a gente fala em incentivo e fomento ao ecossistema, a gente está falando muito mais que disponibilização de recursos. Porque se fosse só colocar recursos, né, se fosse só colocar dinheiro, aquele fundo ainda existiria, não precisaria de uma fundação. A fundação ela se faz nascer e ela faz sentido ter uma fundação quando a gente extrapola esse momento de só liberar recursos e realmente fomentar e incentivar de outras formas, articulando o ecossistema, atuando para realmente organizar plataformas e programas de desenvolvimento, né, de ciência, tecnologia e inovação, que é o que a FAPESC tem feito nos últimos anos. Né? E só para fazer um registro, em 2011, a palavra inovação ela passou a fazer parte do nome da FAPESC e das funções da FAPESC. Então, se a gente falar que a FAPESC tem 23 anos, né, porque ela nasceu em 1997, mas que a inovação, como atribuição da FAPESC, só tem 8 anos, né, 8 para 9 anos, a gente vai perceber realmente que a gente já trilhou um grande caminho, já desenvolveu muita coisa, né, e a própria organização agora dos centros de inovação e que eles vão estar atuando efetivamente agora no mercado, a gente já mostra que faz sentido termos, né, a inovação como fazendo parte dos nossos programas e da nossa missão. Então, esse realmente assim, é um breve histórico, né, da FAPESC, dos seus 23 anos e de 30 anos desse movimento de ciência, tecnologia e inovação aqui no Estado. E aí, com isso, eu chego na missão da FAPESC. Né? Então, está para nós sermos a agência de execução da política de ciência, tecnologia e inovação do Estado de Santa Catarina, né, objetivando o avanço de todas as áreas do conhecimento, o equilíbrio regional, o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida do cidadão catarinense. Então, todos os nossos programas e todo esse investimento e todas essas articulações que a gente faz para a inovação, como o Centro de Inovação, eles só fazem sentido quando a gente gera a melhoria da qualidade de vida do cidadão catarinense. Né? Quando a gente efetivamente proporciona oportunidades de negócios, oportunidades de emprego qualificado, oportunidades de geração de renda nas diversas regiões do Estado, assim como o que a gente espera dessa irradiação a partir desses hubs regionais que são os centros de inovação. Então, com certeza, a gente vai estar indo ao encontro da nossa missão quando a gente busca esse desenvolvimento. E assim, eu não poderia deixar de registrar a importância que todos os atores do ecossistema de Santa Catarina têm nesse movimento. Né? Por quê? Porque todos eles ajudaram a projetar, a construir, a desenvolver, consolidar e impulsionar esse ecossistema de inovação. Né? Então, nós temos inúmeras entidades que fazem parte desse processo, né? Nós temos governo, como, né, o Emerson muito bem falou, né, trazendo a sociedade como a quarta hélice, né, daquela teoria do Etcovitz, da tríplice hélice. Mas assim, nós temos realmente essa representação nos centros de inovação, nos comitês de implantação de todos esses entes da sociedade.
né? E isso realmente faz com que a gente tenha um ecossistema robusto, né? Um ecossistema que vai desenvolver aquilo que a gente espera que seja desenvolvido a partir de cada uma dessas regiões. E como é que a FAPESC busca auxiliar no desenvolvimento dessas regiões e da inovação e da pesquisa no estado de Santa Catarina? Nós temos 5 grandes macro-áreas. Tá? Nós temos a pesquisa, nós temos a difusão do conhecimento e a formação de pessoas, então com os eventos de ciência, tecnologia e inovação, né, e com as nossas bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nós temos os programas de cooperação internacional, onde a gente, através do CONFAP ou através de outras agências internacionais, nós disponibilizamos oportunidades internacionais para os pesquisadores de Santa Catarina. Nós temos as premiações, né, como o Prêmio de Inovação Catarinense, que surgiu com a Lei de Inovação, né, que empresta o nome do professor Caspar Stemer, e inclusive a gente está com inscrições abertas, né, até o dia 3 de novembro. Aproveitem a oportunidade, inscrevam-se, aqueles que inovaram entre 2018 e 2020. Nós temos 11 categorias do Prêmio Stemer e que estão à disposição aí para a gente reconhecer a inovação aqui no estado. E por último, né, não menos importante, nós temos a macro-área da inovação, né, a qual tem uma ligação muito mais forte aqui com o tema que a gente está trabalhando. No ano de 2019, coincidentemente, nós lançamos 19 editais. Tá? E a expectativa agora de 2020 não é lançar 20 editais, porque isso já aconteceu no dia de hoje. Né? Então, nós temos o dia 3 de setembro e já lançamos 20 editais agora em 2020. Então, a gente vai extrapolar, né, os 20 editais, já extrapolamos os 19 editais de 2019. Né? E por que isso? Né? Porque esse volume de editais que a gente lançou em 2019 está lançando em 2020. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui. Quando a gente assumiu a FAPESC, nós procuramos conversar com todos os atores, né? Todos os stakeholders do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Né? Com que objetivo? Para verificar as necessidades do ecossistema. Porque às vezes nós poderíamos ter um plano, né, e ter uma estrutura lógica para desenvolver esse plano, mas não necessariamente ela ia atender às necessidades daqueles atores que estão lá na ponta. E como eu tinha recém mudado o meu lado do balcão, né, até dezembro de 2018 eu estava como demandante, né, e em janeiro de 2019 eu passei a ser demandado, eu tinha um pouco das dores, assim como vocês têm, de quem demanda. Né? Porque às vezes as oportunidades que são colocadas, elas não necessariamente são as melhores oportunidades naquele momento. Porque a gente, eu preciso, por exemplo, né, para um centro de inovação que está em construção, que precisa ativar o ecossistema. Vocês não precisam de programas que envolvam uma atividade para centros que já estão implementados. A necessidade de vocês é diferente. A necessidade de vocês por exemplo, para os bolsistas, por exemplo, para recursos para ativação do ecossistema, para desenvolvimento de projetos, de eventos que envolvam a agregação dessas pessoas em prol, né, da implantação do centro de inovação. Então, entender um pouquinho dessas necessidades, ele permitiu com que nós pudéssemos estruturar programas mais voltados para o desenvolvimento de cada uma das áreas do conhecimento, né, e cada uma dos atores e stakeholders desse ecossistema. Então, nós conseguimos aí desenvolver editais voltados para os centros de inovação, editais voltados para o desenvolvimento de bolsas para os mestrados e doutorados, editais voltados para o desenvolvimento de ações ligadas à pesquisa básica e aplicada, como a gente lançou agora o edital universal, né, que também está com inscrições abertas agora até o dia 23 agora de setembro. E aí eu queria abrir um parênteses. Esses editais que muitas vezes eles não estão focados estritamente para uma atuação do centro de inovação, eles são muito importantes para o entorno e para rechear as competências do centro de inovação. Quando a gente fala, por exemplo, de um edital universal, é possível que várias entidades que compõem o ecossistema, eles apresentem propostas que vão estar
linkadas e relacionadas com as ações do Centro de Inovação. Então, quanto mais desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação nós tivermos dentro do centro, né, mais competências e mais desenvolvimento nós teremos a partir do Centro de Inovação. Né? A Maria de Lourdes é um exemplo disso. Né? O edital que ela recebeu, em princípio, não foi um edital focado para o Centro de Inovação, né? Mas ela recebeu enquanto empresa e está vinculada a um Centro de Inovação. Então, essas oportunidades elas devem ser também muito aproveitadas. Nesses 19 editais, né, e agora 20 editais de 2020, nós colocamos à disposição do ecossistema mais de 60 milhões de reais em fomento. Tá? E trouxemos também fomento ou recursos de parceiros nacionais, de parceiros estaduais e de parceiros internacionais. Isso permite também que a gente engorde um pouquinho mais o bolo de recursos que a gente disponibiliza, né, para o ecossistema de Santa Catarina. E aí eu sempre falo, quanto mais recursos nós tivermos, mais nós conseguiremos disponibilizar esse recurso para o ecossistema. Então, eu nunca tive vergonha de pedir recurso, porque eu não estou pedindo para mim, Fábio, ou para mim, FAPESC. Eu sempre estou buscando recursos para disponibilizar e fomentar o ecossistema. Então, isso realmente torna um pouco mais fácil, né, e menos penosa a minha tarefa de buscar recursos, por mais que ela realmente não seja simples. Tá? E dentro dessa lógica, eu queria entrar agora um pouquinho dos muitos editais que nós lançamos. Eu queria falar um pouquinho daqueles editais que têm um pouco mais de link com o Centro de Inovação. Então, em 2019, nós lançamos o programa Centelha, que a gente está contratando agora em 2020. O processo seletivo foi bem extenso, mas nós contratamos agora 28 empresas do Centelha, e todas essas 28 empresas elas estão vinculadas a um centro de inovação. Isso é muito bacana, porque a gente começa a trazer movimento, trazer vida, né, trazer negócios para o centro de inovação. Essas empresas elas estão recebendo 60 mil reais, né, da FAPESC e da FINEP. Esse recurso é compartilhado. E também algumas, 15 delas vão receber bolsas, que a gente conseguiu de forma negociada com o CNPq, trazer mais algumas bolsas para essas empresas também. Nós lançamos o Tecnova 2, em parceria com a FINEP. Tecnova 2 colocou até 300 mil reais em empresas já maduras para implementar um projeto de inovação. Tá? E nós já estamos conversando com a FINEP, através do MCTI, para lançamento do Tecnova 3, para 2021. Então, é uma oportunidade bacana para o Centro de Inovação essa articulação em relação ao Tecnova 3. Por quê? Porque esse recurso, assim como o Centelha, é de subvenção econômica, ou seja, ele não precisa ser devolvido. É um recurso que é recebido, desde que aplicado no escopo do projeto que for apresentado, se der certo ou não aquele projeto, ele não precisa ser devolvido. Por quê? Porque o risco tecnológico é assumido pelo governo do Estado. Tá? E isso é um importante instrumento de desenvolvimento de inovação. Então, nós já estamos falando do Tecnova 3 e essa semana, no dia 31 agora de agosto, foi lançado o Centelha 2. Ou seja, a gente já vai estruturar o Centelha 2 para talvez o lançamento até agora em 2020, para contratação em 2021, só que agora a gente está quase triplicando o valor, pelo menos dobrando o valor que a gente investiu no ano passado. Tá? Então, agora serão pelo menos 50 empresas que terão aporte de recurso. É uma baita oportunidade para os empreendedores vinculados aos centros de inovação. Né? Como o Emerson falou ali do Nascer, né? Como que nasceu o Nascer? O Nascer nasceu justamente do Centelha. Por quê? O que nós percebemos com o Centelha, e a gente já tinha percebido quando a gente olhou para o Sinapse da Inovação? Nós tínhamos um número muito grande de ideias submetidas, de propostas submetidas, só que um funil muito estreito no final. Então, nós recebemos lá 1.219 ideias para, no final, contratarmos 28 ideias. Né? Realmente, esse funil era muito grande.
E a gente percebeu que da primeira para a segunda etapa, muitas ideias não tinham um nível de maturidade suficiente para estar concorrendo nesse tipo de chamada. E aí nasceu o Nascer. Por quê? Para que a gente pudesse, nas 15 regiões do estado, auxiliar esses empreendedores a melhorarem as suas ideias, a estruturarem melhor a sua proposta, para que eles pudessem aproveitar não só as oportunidades de fomento que a FAPESC e outras agências pudessem estar estabelecendo, mas também aproveitar as oportunidades de mercado. Por quê? Porque se ele já conseguir estruturar a sua ideia de tal forma que o mercado já tem interesse em estar absorvendo aquele produto, ele pudesse estar fazendo isso. E numa grata satisfação, inúmeros empreendedores que passaram pelo Nascer 1, e agora pela fase 2 que vão passar, mas especialmente essa fase 1 do Nascer, nós já tivemos vários que já criaram o CNPJ e já estão com o produto no mercado. Por quê? Porque a ideia era tão interessante que ela realmente foi absorvida rapidamente pelo mercado. Ou seja, os consumidores, os clientes disseram, eu tenho interesse nesse produto, eu tenho interesse nesse serviço. É o que fica mais fácil de empreender. E no final das contas, é o que a gente quer para os nossos empreendedores, que eles tenham lá um nível de maturidade que possam estar empreendendo. Então, esse é o Nascer, Já emendei e falei um pouquinho do Nascer. Nós temos os bolsistas para o centro de... Professor, rapidinho, só para cuidar o nosso tempo, para a gente não ultrapassar muito, tá bom? Tá. Quanto tempo eu tenho ainda? Eu acabei me perdendo aqui. Já acabou o meu tempo? Tá. Então... Só, professor, beleza. Se puder acelerar o seu fechamento, eu agradeceria muito. Concluo aqui. Concluindo. Obrigado, desculpa aí o passar. Por isso que eu falei assim, eu não queria realmente botar uma apresentação, porque eu sei que a gente empolga e tem muita coisa para falar. Imagina. Mas só para concluir, então, nós temos o apoio ao Centro de Inovação com os bolsistas do Centro de Inovação, e a gente já está articulando para ampliar esse prazo dos bolsistas. Então, já está, Emerson, isso já com certeza a gente vai estar trabalhando nisso. A disponibilização do link de internet para os centros de inovação, e o apoio com a ativação do ecossistema, que os centros apresentaram propostas de ativação do ecossistema e receberam recursos. Mas então, assim, talvez a mensagem final que eu quero dar para o ecossistema aí da região da Anfri e para todos os ecossistemas dos outros centros de inovação é que a FAPESC ela está muito conectada com o movimento de inovação, apesar de não abandonarmos de forma alguma os outros movimentos de pesquisa e assim por diante, mas a gente está muito conectada. Nós estamos muito conectados com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, através do secretário Rogério Siqueira, o diretor Rafael Meyer, para que agora, com a entrega de mais 6 centros de inovação, nós tenhamos programas que auxiliem o desenvolvimento de cada um desses centros de inovação e a formação dessa rede, que possamos atuar em rede. Então, fiquem ligados, tanto os centros de inovação quanto os empreendedores que vão estar conectados a esses centros de inovação, nas oportunidades que a FAPESC está disponibilizando e vai disponibilizar para o ecossistema, mas fiquem ligados também a outros programas nacionais que a gente tem. Por quê? Porque nós temos muitas oportunidades que podem ser aproveitadas. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, FINEP, CNPq, CAPES, são agências nacionais que disponibilizam também recursos para o ecossistema. Quanto mais maduro a gente estiver, melhores e mais chances nós teremos nessas agências nacionais. Muitas delas são nossas parceiras e a gente traz programas conjuntos também para o estado de Santa Catarina. E o último recadinho emendas parlamentares. Busquem nos deputados estaduais, nos deputados federais, nos próprios senadores, a oportunidade de emendas parlamentares para as regiões. A FAPESC está habilitada a receber recursos de emendas parlamentares e disponibilizar para os ecossistemas. Então, é um recurso que a gente pode estar trazendo para o estado de Santa Catarina e aplicando em cada uma das regiões. Então, esse seria o meu recado. Vou continuar aqui à disposição e, se tiverem depois perguntas, a gente pode estar esclarecendo e trabalhando com vocês. Muito obrigado aí, Bruna, Emerson e professora Dinorá.
Muito obrigada, professor Fábio. Muito obrigada pela rica contribuição. E eu acho que a gente vai falar de impacto. Eu acho que foi uma contribuição e um cenário, né, muito importante que foi apresentado. Mas vamos deixar as perguntas para o painel, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Eu acho que é fundamental a gente conhecer essas fontes e incentivos, né, de fomento para promover os habitats de inovação do Estado. E um desses atores, né, que foi comentado pelo professor Fábio, desses ambientes são as startups. E por isso, né, convidamos então a Maria de Lourdes, né, fundadora da startup Cienco, né, que está incubada no Orion Park, né, em Lages, para falar sobre a sua experiência, né, do programa de incubação, qual está sendo, né, como é que ela tem sido impactada por estar dentro de um centro de inovação. E então, seja muito bem-vinda, Maria de Lourdes. Obrigada, Bruna. Boa noite. Quero agradecer a Bruna, o Emerson, a professora Dinorá, cumprimentar o professor Fábio, Clayton. É um prazer estar hoje aqui conversando com vocês e dividindo com vocês um pouquinho da experiência que eu tive, da história da Cienco desde o início até agora e poder contribuir um pouquinho para esse ambiente que nós estamos discutindo hoje. Então, eu achei que a melhor maneira de eu dividir isso com vocês seria contando um pouquinho da minha história de uma maneira bem informal. Então, eu sou farmacêutica, né? Sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o meu mestrado. E após o meu mestrado, eu fui para os Estados Unidos fazer meu doutorado e pós-doutorado, onde eu fiquei 8 anos sendo pesquisadora lá. E durante o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu já tinha uma experiência com pesquisa no Brasil, eu fiquei muito impactada com o potencial, né? Enfim, com a logística, a facilidade de aquisição de insumos, porque as tecnologias estavam sendo desenvolvidas lá. Então, tudo era muito facilitado, tudo era muito rápido, tudo propiciava o desenvolvimento tecnológico com uma velocidade muito elevada. E isso me impactou muito, eu achei muito interessante essa realidade. 8 anos depois, eu voltei para o Brasil, voltei para Santa Catarina, não sou catarinense, sou gaúcha, mas adotei Santa Catarina como meu estado, e voltei para Santa Catarina e iniciei na carreira de docente na UDESC e voltei a fazer meus projetos de pesquisa agora aqui no Brasil e me impactei ainda mais para ver a realidade que nós estávamos aqui no Brasil, né? As dificuldades logísticas, a dependência completa da tecnologia importada, o preço caríssimo que nós pagávamos por insumos e percebendo que a gente tinha uma capacidade técnica de pesquisadores, né, de profissionais altamente qualificados no Brasil e que nós continuávamos totalmente dependentes ou quase totalmente dependentes de tecnologia vinda de fora. Isso impactava em tempo das nossas pesquisas, isso impactava em agilidade, celeridade e uma série de outros fatores. E eu sempre fiquei muito inquieta com essa realidade, sempre tive vontade de por que nós não fazemos aqui no Brasil, por que a gente está totalmente dependente de tecnologia de fora, nós precisamos fazer tecnologia, empreender, né? As pesquisas elas têm que sair um pouco mais do ambiente puramente acadêmico e realmente chegarem no mercado, né? Para a gente desenvolver tecnologia aqui no Brasil. Com essa inquietude, eu comecei a tentar pensar como que eu poderia empreender e comecei a pesquisar. Você precisa criar um CNPJ, você precisa escolher uma CNAE para sua empresa. E eu fiquei desesperada, porque eu pensei, eu nunca vou aprender a fazer um negócio desse, né? Eu vou precisar viver 3 encarnações para escolher a CNAE correta, porque não era a minha expertise. Apesar de ter qualificação técnica, eu não tinha nenhuma qualificação para empreender. E nessa época, conversando com colegas, o pessoal falou, olha, tem um lance de inovação rolando na cidade, você está sabendo? Eu disse, não estou, eu era nova aqui em Lages, não era daqui, e eles me disseram, não, tem um pessoal tentando fazer inovação, criaram um parque, esse parque está sendo construído, vai ser inaugurado, e eu disse, então eu vou querer conhecer esse pessoal, quem é esse pessoal, e me envolver na porta, fui indo e me envolvi nesse ambiente, conheci o Clayton, conheci a Nelissa, conheci o Dr. Roberto Amaral, o Valmir, e me envolvi com esse ecossistema que estava sendo criado na época. Nesse meio tempo, o ambiente, os colegas, o pessoal do Orion
me informaram, você sabia que existem editais da FAPESC que auxiliam, fomentam, né, empreendedores? É o Sinapse da Inovação. Fiquei conhecendo o Sinapse da Inovação na época. E submetemos um projeto, fomos aprovados e naquele momento, bom, agora vamos criar o CNPJ, vamos criar a empresa, vamos, né? E com isso eu fui abraçada, né, pela equipe do Orion, me auxiliando, me guiando nesse caminho para que eu conseguisse usar a minha qualificação técnica em biotecnologia e concretizasse, né, de uma forma que eu conseguisse criar a startup. Esses passos que para muitos é trivial, para quem trabalha com a parte técnica, né, muito específica, essa parte não é trivial e é realmente uma barreira muito grande em que muitos empreendedores acabam desistindo e não indo para frente. Então, depois do Sinapse da Inovação, nós começamos uma pré-incubação no Orion Park e com isso surgiram muitas outras possibilidades que são muito importantes, eu quero citar, porque fazem parte de um ecossistema geral de inovação e que auxiliaram a Cienco, que foi criada em 2016, a chegar onde está chegando hoje. Então, logo após o desenrolar do projeto do Sinapse da Inovação, nós tivemos também a oportunidade, através de uma parceria FAPESC e Fundação CERT, que é outro ator muito importante dentro do ecossistema de inovação de Santa Catarina, a possibilidade da Cienco participar de um treinamento de uma organização que chama SwissNext, que é uma organização suíça que faz um treinamento que chama AIT, que é Academic Industry Training, que é um treinamento para você transformar a pesquisa científica que é feita na academia e colocar ela na indústria, que é a grande barreira que nós passamos. E eu tive a felicidade de participar pelo apoio da UDESC, da Fundação CERT e da FAPESC. Eu tive a felicidade de participar desse treinamento e que foi fantástico. Eu tive assim uma experiência maravilhosa. Parte do treinamento foram com empreendedores brasileiros e suíços no Brasil e parte foi na Suíça. Foi uma experiência indescritível, onde eu fiz um networking muito grande, conheci muitas pessoas, tive um treinamento muito importante. E nesse networking que foi construído através desses treinamentos, eu acabei entrando em contato com outros editais fora de Santa Catarina, como o professor Fábio estava falando. Então, eu consegui fazer conexões muito importantes, através de todo esse ecossistema aí que eu estou relatando para vocês, consegui fazer relações com os institutos Senai de inovação, que são espalhados pelo Brasil inteiro, mas que na minha área de biotecnologia estão mais localizados principalmente no Rio de Janeiro. Alguns institutos Senai de biotecnologia estavam localizados lá. Fiz algumas conexões, fiz parcerias muito importantes com esses pesquisadores de lá. E com isso, em 2018, teve um outro edital, que era o edital Senai da Inovação, em que nós fomos também aprovados para desenvolver um projeto de inovação que nós estamos... A UDESC patenteou essa tecnologia, hoje ela está licenciando para a Cienco colocar no mercado. Então, isso tudo retorna. Então, assim, é uma dança muito legal, assim, entre academia, centro de inovação, startups, que eu sou apaixonada. Bom, eu não quero me perder nos meus pensamentos. Então, em 2018, nós fomos contemplados com o Senai da Inovação. Estamos finalizando, esses foram 2 anos de projeto, estamos finalizando agora. E agora, em 2020, através dessas conexões, nós submetemos o edital Missão contra a Covid e também fomos contemplados. Nós desenvolvemos uma tecnologia muito promissora para novos diagnósticos da Covid-19 e eu gostaria de fortificar que durante esses anos a Cienco primeiro ela iniciou com a pré-incubação no Orion, depois com a incubação. Hoje ela tem uma estrutura em que nós já produzimos insumos extremamente necessários para a produção de testes sorológicos para a Covid-19. Então hoje a Cienco ela é a única produtora de insumos muito importantes que até então eram só importados da Europa e Estados Unidos. Então hoje a gente já fornece
acontece com agilidade. Isso propiciou o desenvolvimento de muitos kits que já são comercializados no Brasil pelo fornecimento da Cienco. Então, a gente já sente que a gente está contribuindo nessa época de pandemia, porque a gente já veio com um histórico desde lá de 2016, nos preparando, enfim. E hoje eu me sinto muito feliz de ter a Cienco hoje contribuindo diretamente, né, para a questão da pandemia. Então, para finalizar, eu queria puxar a pergunta, né, que qual é o impacto de um centro de inovação na sua região. Eu queria dizer que, no meu caso, hoje a Cienco existe e hoje nós estamos causando esse impacto direto, né, nesse caso, nesse exemplo específico da pandemia, só existe porque existe um centro de inovação aqui. Porque se não existisse o centro de inovação, eu teria esbarrado e parado lá na escolha da KINAI. Já não teria escolhido KINAI, já teria continuado com a minha pesquisa acadêmica, que é maravilhosa, mas eu não teria essa história hoje. Então, assim, os atores que fazem parte de todo esse ecossistema de inovação são todos extremamente importantes. Eu queria também comentar que na época que eu fiz o treinamento dessa instituição, que era a Swissnex, né, em que a gente encontrava pesquisadores de todo o país e de fora do país, Santa Catarina era referenciada em todos esses locais como um exemplo, né, o professor Fábio falou ali que em 2011 foi trocado foi colocado inovação, né, no nome da FAPESC, mas eu acredito que então de 2011 para cá foi um tempo bem curto para a gente se posicionar da maneira que Santa Catarina está se posicionando e, né, que eu observei durante essa minha experiência, nessa minha curta experiência em inovação aqui no estado. Então, sou muito, muito grata a todo o ecossistema e quero agradecer a todos e me coloco à disposição para responder perguntas. Professora Maria de Lourdes, muito obrigada. Me identifico muito com a sua paixão e a sua fala, eu acho que corroborou muito dessa questão. Espero que a gente possa trocar muita figurinha ainda. Então, muito obrigada pelo teu depoimento. Eu acho que falar de inovação é falar de prática, né? Contar a história, o passo a passo, né? E eu acho que falar de Santa Catarina é uma referência nesse processo. A gente tem que envolver todos esses atores e unir forças, né? E sobre unir forças, né, e desenvolver iniciativas, a gente tem, né, para entender um pouco melhor do que esperar, né, de um centro de inovação, esperar, inclusive, do nosso Centro Regional de Inovação, a gente vai convidar o Clayton Camargo, que é CEO do Orion, né, que é o Parque Tecnológico de Lages, né, dessa experiência super bacana. O Orion é pioneiro da rede catarinense de inovação, né, e o Clayton também empresário, né, pai, e atua também na área de saúde da gestão pública também. Então, Clayton, te convido para falar um pouco sobre a experiência do Orion. Beleza, vocês estão me escutando? Então tá bom. Eu vou usar uma apresentação aqui como base, né? Já desejo aí uma boa noite para todos. Agradecer aí ao Emerson, a Dinorá e a Bruna aí por toda a condução do trabalho. Primeiro, parabenizar vocês por vocês estarem fazendo esse evento, né? Eu acho que esses passos, essas ações, essa movimentação que vocês estão fazendo é extremamente importante e vocês vão perceber a importância disso ao longo do tempo e são esses pequenos passinhos que vão transformando o ecossistema e vão criando o ecossistema. Né? É uma responsabilidade gigante falar depois do Fábio e da professora Maria, né? Eu ainda chamo a Maria de professora, tá? Então vocês têm que entender que isso vai ficando, porque a gente se conheceu há um bom tempo já, né, Maria? E a Maria é uma grande parceirona aí para a criação do ecossistema do Centro de Inovação. Vocês percebem aí na fala dela o quanto a empresa dela contribui para o desenvolvimento e ela realmente é uma cara de uma empresa que nasce no centro de inovação, com vinculação da academia, usando a estrutura que o centro se propõe, de você fazer a integração entre as hélices, né? Você pegar a academia, vincular com a empresa, com a necessidade, resolver um problema, desse problema de entender que tem oportunidade de negócio em cima disso. E a Maria faz isso muito bem, né? E a gente tem um orgulho muito grande aí da Cienco. E a hora que foi convidado para esse evento, Clayton, quem seria a empresa aí para falar um pouquinho sobre o Centro de Inovação? Eu já liguei para o Emerson. Emerson,
chama lá a Maria. O Emerson é o outro Emerson. Nós temos um Emerson aqui, tá? Então, também, que é o nosso head de empresas e startups. Liguei para o Emerson. Emerson, fala com a Maria, vê se ela aceita, porque eu acho que o exemplo da Maria ela é muito motivador e inspirador aí para o pessoal, principalmente quando a gente fala do ponto de inovação dentro da academia com a área de negócios, que é um dos grandes desafios que a gente tem. E a Maria, ela vem assim para dar na cara de quem diz que não existe conexão entre academia e empreendedorismo, e a Maria vem dando tapa dos dois lados da cara de todo mundo, dizendo assim, ó, olha aqui, ó, eu estou fazendo, está funcionando, então é muito legal. Fábio também, a FAPESC é uma parceirona nossa, assim, a FAPESC desde o início do projeto do Centro de Inovação, ela é parceira do Orion Park, e o trabalho da FAPESC como fonte de fomento, ela é fundamental. Vocês viram quantas vezes surgiu a FAPESC na fala da Maria, né? Então, vocês sabem a importância de uma entidade como essa. E são movimentos como Sinapse, que muitas vezes é para atender uma demanda geral, como o Fábio muito bem falou, que acaba atendendo. E o trabalho do Centro de Inovação é a gente aproveitar oportunidades, mapear problemas e a gente começar a fazer a conexão. Eu sempre digo que o centro é o centro. Ele realmente é o centro do ecossistema. E a função desse centro é a gente conhecer, entender a realidade do território onde a gente está, e vocês vão ter que fazer isso aí, porque nós tivemos que fazer isso aqui. E não dá de chegar em um centro de inovação, achar que dá de ir em Florianópolis, que lá funciona tudo muito bem, fazer um Ctrl+C e colar em Itajaí, ou copiar em Lages, colar em Lages e dizer que vai funcionar, porque não é assim que funciona. A gente tem particularidades, cada região tem suas características, e isso é extremamente importante vocês entenderem que vocês vão ter que adaptar. Por mais que vocês peguem tudo que funciona no mundo inteiro, vocês vão ter que adaptar para a realidade de vocês aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre o impacto, que eu acho que esse é o foco de vocês, acho que é isso que vocês querem escutar da gente, o impacto que um centro de inovação pode causar. E eu vou falar para vocês algumas coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo, porque como nós somos o primeiro centro de inovação, e eu estou à frente do centro de inovação na operação desde o início, quando foi aberto as portas, a gente começou a entender um pouco algumas coisas. E algumas coisas eu quero ajudar vocês em relação a isso. O centro de inovação, ele não pode ser uma incubadora. Ele não pode ser somente um lugar para abrigar a empresa. O centro de inovação, ele é o grande ator do ecossistema. E vocês que estão se envolvendo dentro do processo do centro de inovação, absorvam isso. Há uma responsabilidade nisso. Tá? Então, a gente precisa muito que vocês que estão aí em Itajaí, puxando a frente do Centro de Inovação, querendo se conectar com o Centro de Inovação, entendam a responsabilidade. A Maria, ela não faz parte da gestão do Orion Park, mas ela, como empreendedora, ela sabe do papel que ela tem de motivação para ela inspirar a academia, outras empresas dentro da universidade, os próprios outros professores que tem dentro da UDESC, ela serve de exemplo. Então, cada um envolvido dentro do processo de Centro de Inovação tem uma responsabilidade muito grande. Vocês passam a ter a responsabilidade de ser o grande ator desse ecossistema. E quando a gente fala de ser o centro do ecossistema, a gente não está falando de você somente para abrigar empresas ou dar caminho para empresas. Tem uma série de coisas que são necessárias. Nós demoramos aí em torno de 1 ano depois que nós entramos em operação para a gente poder entender realmente como é que era essa a nossa responsabilidade. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Então, quando nós começamos o Centro de Inovação em Lages, né, a gente tinha muita intenção e pouquíssimas instruções. É o desafio de ser o primeiro. Né? E a gente veio com a proposta, muito disso que eu estou falando, do sentido de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Abre uma incubadora, vamos lá, então vamos abrir uma incubadora, focamos no edital e vai. E a gente percebeu que a coisa não era bem assim. A gente tem que entender o território, entender onde a gente está. E vocês têm a oportunidade de fazer algumas coisas que nós não tivemos o timing para fazer isso, né? Diante de abrir as portas do Centro de Inovação, está conversando com a comunidade, está conversando com o ecossistema, entendendo o que compõe, quais são as necessidades, quais os problemas, qual é o nível de maturidade que vocês têm dentro da academia a nível de negócios, qual é o nível de maturidade que tem das empresas para apoiar novas empresas que estão surgindo, abrir as suas portas, apresentar suas demandas, permitir que outros venham resolver os seus problemas. Então, a própria gestão pública, né?
A gente vem de um projeto que é muito forte a nível de governo do Estado, mas a gente levou um tempo de convencimento do poder público municipal até entender a importância desse projeto. E a gente teve, e com isso a gente teve que amadurecer muito para conseguir dar resultado. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, aqui está projetando a foto, essa é uma foto do Orion à noite, né? O Orion, ele é um centro de inovação muito semelhante ao de vocês aí, né? E a gente está dentro de um parque tecnológico que está se desenvolvendo, vocês podem ver que tem construção acontecendo ali, né? Então, a gente está agora, depois de 4 anos de operação, começando a colher os frutos do nosso trabalho. Mas a gente sofreu bastante, né? Então, a gente teve, eu vou passar um pouquinho aqui os resultados. Nós fechamos 2019 com 25 empresas, né? Mas para vocês terem uma ideia, em 2017 nós tínhamos 4 empresas dentro do Centro de Inovação, até a gente entender o que a gente precisava realmente fazer. E eu falo isso e eu enfatizo isso sempre porque vocês que estão envolvidos no processo entendam o ecossistema de vocês para vocês terem impacto. Porque a partir do momento que a gente conseguiu entender o ecossistema onde nós estávamos, a gente começou a gerar impacto. Então, hoje, a gente consegue medir esse impacto, apresentar esse impacto, e isso começa a permitir com que a gente ganhe valor dentro do território, as pessoas reconheçam a importância do Centro de Inovação e o que ele está fazendo, o que ele representa. Além das empresas residentes, que são as empresas que estão lá dentro do Centro de Inovação, nós temos mais 30 empresas, fechamos 2019 com 30 empresas virtuais, são empresas que estão conectadas ao Orion, não instaladas fisicamente lá dentro. Então, são 55 empresas vinculadas no final de 2019, né, que nós fechamos. As empresas em 2018, elas faturaram, essas que residem lá dentro do Centro de Inovação, tinham faturado juntas mais de 2 milhões. Em 2019, foi mais de 8 milhões que essas empresas faturaram. O mesmo número de empresas faturaram 4 vezes mais do que tinham faturado no ano anterior. Isso é bacana porque a gente começa a medir o nosso ecossistema também. E todo esse ecossistema envolvido no Centro de Inovação, em 2019, faturou mais de 155 milhões. E isso é um movimento da economia que pouco existia antes do surgimento do Centro de Inovação. Então, o Orion, o Centro de Inovação, ele vem para fomentar, para compilar também essas informações e apresentar a importância desse ecossistema onde ele está instalado. A gente consegue medir hoje o que isso representa para o próprio poder público. E a gente consegue mostrar para o poder público quanto que retorna de impostos dessas empresas que se instalaram, que estão nascendo, e a gente começa a conseguir mostrar um pouquinho mais disso, né? Só as empresas vinculadas do Orion em 2019, elas faturaram juntas elas simbolizaram para o poder público mais de 12 milhões de impostos recolhidos, né? Isso começa a mostrar e a gente começa a poder apresentar para a comunidade que vale a pena investir em centros de inovação, vale a pena investir em startups e projetos inovadores que a gente consegue dar resultado ao longo do tempo. Não é só custo, não é assim que funciona. São mais de 140 pessoas hoje que trabalham nas empresas que estão instaladas dentro do centro de inovação, né? Então, é um número significativo de pessoas que circulam dentro do centro de inovação. Obviamente, antes da pandemia, né? Hoje a gente está tendo toda uma adaptação do nosso trabalho das startups lá dentro. O ecossistema das empresas vinculadas somam mais de 1.800 pessoas envolvidas, então é um número significativo. O ano passado foram mais de 2,3 milhões captados por essas empresas de capital de fomento, de CID, Anjo, tem de projetos e editais da FAPESC e diversos outros lugares. Isso é muito importante. E a gente aprendeu a adaptar o nosso trabalho do Centro de Inovação para atender a demanda da comunidade, do ecossistema como um todo. Então, no meio da pandemia, quando a gente sentiu o impacto da pandemia, que a gente não poderia estar lá todo dia no Centro de Inovação, nós desenvolvemos um plano de mitigação de da Covid-19 e abrimos a porta do Centro de Inovação e o serviço do Centro de Inovação para apoiar outras empresas do ecossistema, outras empresas que não estavam conectadas no ecossistema, e a gente começou a criar muitas coisas. E a gente abriu uma aceleradora de pequenos negócios, abrimos uma aceleradora de projetos sociais para ajudar os projetos sociais que estavam nascendo naquele momento do início da pandemia, para ajudar as pessoas que viviam ter a dificuldade e tudo mais. Temos o Co-Creation através do projeto Nascer também, que foi apresentado aí pela FAPESC. Então, hoje, esse ano, nesse momento, nós temos 140 empresas vinculadas ao Centro de Inovação, né? Em dezembro de 2019, nós tínhamos 55.
E hoje já são 140 empresas vinculadas, porque a gente só vai ampliando esse serviço, só vai impactando o maior número de pessoas. Para vocês terem uma ideia do que a gente criou esse ano, que é a Acelerador de Pequenos Negócios, a Acelerador de Pequenos Negócios hoje tem 81 projetos cadastrados, são 15 encontros que já foram realizados dentro da aceleradora, mais de 30 horas de treinamento, são 20 mentores envolvidos. Tudo isso, né, é desenvolvido através da equipe, do trabalho do ecossistema. São mentores, são os próprios empreendedores que participam, mentorando outras empresas. A gente tem um programa chamado Reúne, que é de empreendedorismo universitário, né? A gente criou, no meio da pandemia, um desafio de empreendedorismo universitário totalmente online, com os alunos das 3 maiores universidades aqui da cidade, né? A gente teve 38 inscritos, né? 3 universidades participaram efetivamente, 14 mentores, e eles participaram desse desafio de empreendedorismo, e 3 empresas foram premiadas, e uma delas, inclusive, agora ela entra dentro, foi premiada, Fábio, dentro do Nascer, e está entrando dentro do Co-Creation, né? Surgiu de um desafio online de empreendedorismo universitário no meio da pandemia. A nossa aceleradora de projetos sociais está com 21 projetos cadastrados, né? São 9 mentores envolvidos. Então, o Centro de Inovação ele tem um desafio muito grande de atender a demanda, entender o ecossistema e atender a demanda. A gente recebeu, vou dar um exemplo aqui para vocês, nós criamos, inclusive, uma chamada pública no meio da pandemia, pelos fatos que aconteceram aqui de violência contra a mulher em Lages no meio da pandemia. E a gente criou uma chamada pública dentro do Centro de Inovação e a gente começa a ter alguns resultados interessantes. Nunca tínhamos feito nenhuma chamada pública com essa característica, né? E a gente recebeu 22 projetos, ideias dentro dessa chamada pública, apenas para receber ideias inovadoras para combater a violência contra a mulher, né? 51 voluntários para atender as demandas desses projetos. 61% dos projetos fase de ação, 35 já em fase de elaboração e projetos que estão em execução. 6 dos proponentes, 6 são homens, 16 mulheres, né? Os voluntários, a sua grande maioria, 49 mulheres. E a gente começa a criar outras coisas. Criamos um espaço de inclusão digital para ajudar usamos a estrutura do Centro de Inovação para ajudar aquelas famílias que não conseguem, que não têm estrutura para poder atender as aulas online. E a gente abriu o espaço do Centro de Inovação para que essas crianças possam usar o espaço do Centro de Inovação, que nesse momento não pode ser utilizado para eventos, para poder ter uma finalidade. E isso vai ampliando a vinculação do Centro de Inovação com a comunidade. E a gente tem uma série de eventos que começam a ser realizados aqui. Vou passar alguns exemplos para vocês, para finalizar minha fala, do que está acontecendo. Isso aqui são palestras, tudo isso dessa semana, né? Dia 31/8, aí, um webinar que foi feito sobre empreendedorismo e tecnologia, né? Dentro do Acelerador de Pequenos Negócios. O Shima Talks, que é um evento que nós fizemos aí, financiado aí junto com a FAPESC, em diversos momentos, e chamadas diferentes aí, para a gente poder ter uma roda de conversa, tomando chimarrão, sempre para falar sobre empreendedorismo e inovação. E continuamos com ela no meio da pandemia, totalmente digital. E aí a gente olha o tema como é interessante, o último tema que aconteceu aí na terça-feira, transformando a pesquisa acadêmica em negócios. Sempre altos bate-papos aí dentro desse processo. A nossa aceleradora de pequenos negócios está acontecendo agora, nesse momento, como definir estratégia para o meu projeto social e gestão de projetos, né, pelo PMD Pro. Então, a gente sempre vai envolvendo isso. Já tem a da semana que vem, da aceleradora de pequenos negócios, elaboração de projetos fontes de recurso, né? Aqui, as chamadas que a gente divulga muito tudo que a gente faz, exatamente para motivar o ecossistema, né? Tá aí o Co-Creation Serra Lab, que vai começar a se analisar agora em setembro, por causa do projeto Nascer, né? A gente tem um programa chamado Mulheres Connect, que é de empoderamento feminino, e a gente vai ter uma série de rodas de conversa no mês de setembro aí sobre obstáculos raciais no empreendedorismo, né? Então, o Centro de Inovação ele não é apenas uma incubadora, ele desenvolve uma série de atividades, né? Estamos lançando aí agora nas próximas semanas o Reúne Challenge para desafiar de novo um desafio entre as universidades, né, do Planalto Catarinense, um desafio de empreendedorismo, né? E a gente vai trabalhar em cima disso. Então, é um programa que nasceu lá, financiado pela FAPESC, hoje já tem outras versões e a gente vai trabalhando em cima disso. Tem um projeto fenomenal que nasceu do movimento em torno do Orion Park, que se chama Lages Estreitando Laços, que é um movimento de transformação da cidade agora como um todo, né? Traçado objetivos até 2028, né? Para a gente poder desenvolver. E aí a gente tem
Hoje está acontecendo, nesse momento também, uma live sobre inovação e o setor de agronegócio. Semana passada falamos do Tento de Inovação, né, que é os movimentos paralelos a esse lá, Estreitando Laços. Começou com a educação. Então, todo um ecossistema se desenvolvendo em torno e o Orion passa a ser muito mais coadjuvante desse processo do que realmente o grande promotor a partir do momento que as coisas começam a acontecer. E semana que vem, já deixo um convite aqui para vocês, encerrando a minha fala, nós temos um Orion Day, né, semana que vem, na terça-feira, onde a gente apresenta aí durante um dia, pegando os talentos do Orion, e está ali, né, a gente está aí, a Maria de novo vai estar sempre participando, nós vamos ter aí os nossos empreendedores apresentando seus conhecimentos nas suas áreas afins, né, com o público afim para poder estar divulgando o que eles trabalham e também compartilhando o conhecimento que existe hoje nas empresas vinculadas ao Orion Park. Então, finalizando aí a minha fala, o Centro de Inovação ele é muito mais do que apenas um espaço físico, muito mais do que um espaço para as empresas. A gente tem um papel muito importante para o desenvolvimento de todo esse ecossistema e a gente tem que pensar em diversas ações, mas começar com eventos que, como vocês estão fazendo, compartilhar conhecimento é um excelente passo e é o passo mais importante, inclusive, do que nós fazemos até hoje. Ok? Depois a gente fica aqui à disposição para poder estar respondendo as perguntas de vocês aí nos painéis. Muito obrigada, Clayton. Desde já agradeço a sua fala e já nos recebeu aí de portas abertas para a gente aprender um pouco com essa baita experiência, essa bagagem que o Orion trabalhou, batalha, né, para construir, que são atividades fundamentais de ativação e implementação, é referência, né? A gente se inspira muito em vocês são, e ainda vão ser, né, muita referência aí para nós. Muito obrigada por abrir as portas e mostrar aí nessas grandes atividades que o Orion desenvolve. Bom, pessoal, agora, né, passando para o nosso painel, eu peço que todos ativem as suas câmeras, né? Quem tiver com a câmera desligada, a gente quer tentar dar um print aí na tela, ficar o registro aí de todas as câmeras conectadas aí. E a gente vai abrir, então, para algumas perguntas, né? Do painel de perguntas e respostas com os nossos convidados, né? Para a gente fazer esse fechamento. Então, eu aproveito, pessoal. Eu estava lendo aqui, o nosso chat estava bastante movimentado aqui durante o evento. E a gente teve algumas perguntas para a Maria, né, que ela já respondeu, né, a professora Maria de Lourdes respondeu aqui em cima, né, sobre a capacitação das empresas, gestores dentro do Orion, né, há cursos ofertados pelas universidades lá instaladas, como é feita essa interação? Essa é uma pergunta para a professora Maria. Eu vou botar todas as perguntas aqui, quem sabe depois a gente consegue responder daí os direcionamentos para cada palestrante, tá? O Jones Beck, né, que é também um ator bem importante aqui do nosso grupo, aqui do ecossistema, né, fez uma pergunta para o Clayton, né, como é que está a questão de impacto do Orion para a sua região, né? Sabendo que Laje já possui ações, densidade e outros pontos nas demais cidades da região, né? Um ponto importante da questão do Centro Regional de Inovação, né, aqui na região, que faz ela, né, beneficiando ela como um todo, né? Então, essa questão dos pontos, né, de conexão e os impactos para as demais cidades também. E o Pedro Kraus também fez uma pergunta para o Clayton. Há um fundo de apoio à inovação em Lajes? Os empreendedores de startups mais maduras ajudam os novos empreendedores dentro de um processo de reforçamento? E aqui, por último, o Odilo Júnior fez também uma pergunta para o Clayton. Como está o relacionamento das grandes empresas no ecossistema? Vamos começar pela professora Maria de Lourdes, eu acho, para responder a pergunta lá sobre a questão da capacitação, e depois a gente passa a palavra para o Clayton, pode ser? Por mim, pode ser. Durante a minha fala, eu acabei não mencionando, depois que as perguntas foram boas, as perguntas me lembraram a importância do convênio que existe entre a universidade e o Parque Tecnológico. Vocês, na apresentação do Emerson, ele mostrou ali, né, a UDESC, a UFSC,
colocando o pé dentro do centro de inovação, isso é extremamente importante. Aqui a gente ainda não tem isso é algo que a gente quer estabelecer. Na verdade, a UDESC ela está fortificando o NIT dela, né, que é centralizado em Florianópolis, mas cada centro tem uma representação NIT, porque como ela é multicampus, cada centro tem uma peculiaridade, então tem uma realidade diferente, precisa de uma representação diferente. Então, eu sou representante NIT aqui no Centro Agroveterinário e o NIT está passando por uma reestruturação para que a gente consiga se adaptar melhor a todas essas ações de inovação que precisam ser feitas e essa interação da academia com os centros de inovação. Mas o fato é que aqui o que nós criamos foi um convênio entre a universidade e o Orion, de forma que exista uma utilização compartilhada, né? Ou seja, diversos eventos, diversas ações de capacitação, elas são feitas de forma compartilhada, de forma que o Orion possa contar com a expertise da universidade e a universidade possa contar com a expertise da equipe do Orion. E, além disso, é possível que atividades de P&D sejam aprovadas, atividades de pesquisa e desenvolvimento, tenham aprovação dentro das instâncias da universidade para serem executadas dentro da universidade, né? E isso gera uma parceria muito importante, porque a universidade acaba se beneficiando do desenvolvimento dessas inovações que geram patentes e geram produtos inovadores, né? E, ao mesmo tempo, é um suporte muito importante para o centro de inovação em termos infraestruturais, né? Então, hoje aqui na UDESC, em Lages, o que existe é um convênio. Eu sei que existem outros centros da UDESC, como, por exemplo, em Joinville, lá no CCT. Essa interação ela é muito mais forte ainda, né? A UDESC... pelo que eu sei, ela está com o pé dentro do Ágora, né? Então ela está uma interação ainda mais forte com o centro de inovação. A gente está querendo estabelecer isso, mas são coisas, enfim, que vão sendo ajustadas ao longo do tempo, mas a ideia de ter um braço, né, o NIT da universidade, em parceria dentro do centro de inovação é extremamente importante. Então, aqui a nossa experiência foi esse convênio que existe de forma que a gente consiga usar as expertises de ambas as instituições. Complementando a fala da Maria em relação a esse ponto, assim, a gente, como eu falei, a gente tem que entender o cenário de cada região, né? Aqui a gente tem uma realidade onde as universidades aqui, elas não têm NIT local. Né? Então, a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Maria? A gente tem as universidades que são daqui de Lages e elas ainda não têm NIT constituído ou devidamente em operação, né? Isso também é um agravante. Mas nós já criamos uma série de políticas, por exemplo, a empresas júniores hoje elas têm acesso total aos serviços do Orion totalmente gratuito, né? Embora a gente tenha também uma dificuldade de operação, até pela quantidade de empresas júniores aqui na cidade. Então, a gente tem criado o ambiente, montando o ambiente para eles ser receptivo para essas unificações. Mas a gente tem as dificuldades, sim. Né? Hoje, se a gente pegar a quádruplice hélice, né, e a gente for trabalhar, a hélice mais frágil ainda de relacionamento ainda é a academia. Né? Então, a gente tem uma relação muito forte com o setor empresarial, uma relação muito forte hoje com a comunidade. A gente tem ampliado muito, a gente tem uma série de programas hoje para a sociedade em geral e para a comunidade também. E também com o próprio poder público, nós temos uma série de ações e programas hoje, né, principalmente através do nosso escritório de projetos. Então, a academia ainda é o ponto. E a gente tem ainda bastante coisa para desenvolver, principalmente aí no novo planejamento dos próximos 4 anos aí do Orion, junto ao setor da academia. Embora nós tenhamos aí como programas de empreendedorismo universitário, né, e uma série de iniciativas que já foram feitas, que a gente quer fomentar cada vez mais, para colocar a academia mais próxima do centro de inovação. Porque nós temos um fator que vocês também vão ter aí, que é o fato de nós não estarmos dentro de nenhuma das universidades. Né? Nós temos centros de inovação que vão estar sendo operados aí no nosso estado, em algumas cidades que estarão dentro das universidades, né?
Isso são fatores importantes que a gente não sabe dizer se isso é positivo ou negativo ainda, a gente vai ter que visualizar isso operacionalizando, né, para o ecossistema como um todo. E hoje a gente tem uma vantagem, a gente não precisa estar dentro da UDESC, a gente tem conexão com a UDESC, tem conexão com o Instituto Federal, tem conexão com a universidade, e a gente consegue estar no ambiente neutro. Para nós ainda não é o ideal, mas está funcionando, né? Mas cada região tem a sua realidade, vai ter que trabalhar em cima disso, tá? Respondendo aí a fala, Jones, eu não vi você aí, tá escondido, né? Jones, velho conhecido nosso aí já. Jones, assim, ó, as outras cidades da região, né? A gente tem um nível de maturidade baixo do ecossistema de inovação em Lages, né? Tem ampliado isso no decorrer dos últimos 4 anos, mas no entorno de Lages, nos demais 17 municípios aí da região serrana, é mais matura ainda. Então, a gente tem agora, por exemplo, a gente acabou de aprovar um projeto junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que se chama Conecta Agro, né, que nós vamos trabalhar para fomentar a inovação junto ao setor agro. E isso não é para Lages, isso é para a região, porque Lages não é o setor agro não é o principal fator econômico aí, não é tão fortalecido, mas os municípios do entorno, o agro é muito forte. Então, a gente tem feito algumas ações para isso, a gente tem se aproximado das associações, por exemplo, a gente tem a região dos Lagos, que é uma região aqui que pega 8 municípios aqui da Serra Catarinense, e a gente está trabalhando junto às iniciativas que tem ali para a gente fomentar a inovação e levar a operação do Orion Park até o nosso laboratório de inovação de forma virtual para que esses tenham acesso. Mas é um desafio que a gente tem aqui na Serra Catarinense também, tá? Deixa eu ver o que mais que tinha de questionamento ali. Como é que... tá. Se tem fundo de apoio à inovação. Lei de inovação aqui em Lages ainda não tem, né? Consequentemente, não tem fundo municipal de inovação e a gente tem tratado isso de diversas outras formas, mas a gente também não tem focado apenas na questão do recurso público, né? A gente tem trabalhado e a gente tem escritório de projetos hoje para ter outras fontes e a gente tem tido bons relacionamentos e bons resultados aí com a iniciativa privada, né? Então a gente tem tido, mas a gente ainda está criando um ambiente favorável para investimento, maturidade das startups para aporte de investimento e nesse momento a gente está trabalhando na formação dos investidores locais, né? E esses investidores são os empresários da região, então a gente está trabalhando nisso, depois de 4 anos, tá? Porque a gente tinha dentro da nossa perspectiva de crescimento e desenvolvimento do ecossistema, tá? Startups mais maduras ainda é muito relativo para a gente falar sobre isso, porque nós não temos startups mais maduras, né? A gente tem startups em pleno crescimento, como é o caso da Cienco, né? A gente tem startups que estão se desenvolvendo. Nós não temos o Centro de Inovação, ele surgiu sem startups desenvolvidas já na região. Então a gente vem trabalhando em cima disso ao longo do tempo. É isso que eu digo de entender a realidade do território, né? Então a gente usou esses 2 últimos anos para ajudar a criação de novas de startups, né? Então a gente vai estar desenvolvendo isso. Mas a gente tem um bom apoio aí dos empresários, das empresas aqui da região. Principalmente as grandes, né? Que é a pergunta do Odilo, né? Nós temos hoje a empresa âncora como a Inde Digital, né? Onde o próprio empreendedor da Inde Digital é investidor aí junto à Cienco, né, Maria? E a gente tem tido o apoio dessas empresas dentro do parque, empresas inclusive também que vieram para Lages para isso, mas as grandes corporações aqui, né? A gente tem um excelente relacionamento com a Klabin, que é uma empresa que tem uma representação muito grande a nível municipal, e ela se aproximou muito do Orion nos últimos 2 anos, inclusive, né, vindo a investir e sendo fomentadora de startups, projetos e startups que estão dentro do Orion. Então, esse relacionamento ele tem se criado e melhorado bastante em relação a isso, tá? Mas a gente também focou no desenho, no desenvolvimento do parque tecnológico, em não lotar o parque tecnológico com empresas amplas. Nós não fomos buscar empresas fora de Lages. Nós criamos o processo do Orion, a Maria está aí, ela pode confirmar isso. O centro de inovação, o espaço centro de inovação, são para as empresas que surgem no centro de inovação, dentro dos processos e das portas que nós abrimos, né? Então, o centro de inovação ele não é para vir uma empresa que tem 20 anos
de história e vai ficar ali instalado por sei lá quanto tempo. Não, eles entram por demanda, por projeto, tem que apresentar projeto inovador. Então, a gente criou o ambiente para isso e o espaço do parque ele está destinado para abrigar essas empresas que vão se sair de dentro do centro de inovação. Então, isso faz parte do planejamento do Orion. Nós não buscamos hoje empresas de grande porte para se instalar no Parque Orion, por exemplo. Não é uma busca ativa nossa. Tá? Isso, não estou dizendo que isso não possa vir a acontecer, mas dentro do planejamento que foi estabelecido e da estratégia do Parque Tecnológico, não é prioridade. Tá? Então, esse é deixando bem transparente assim para vocês. Tem mais questionamentos ali, né? Sim, eu tenho uma pergunta depois para o professor Fábio também, que surgiu aqui. Eu chego de todas as redes sociais aqui, a gente está conectado aqui, né? 100% aqui. E eu vou fazer a pergunta para o professor Fábio e depois a gente volta ali para o chat, senão a gente não alongar muito a nossa conversa também, tá? Professor Fábio, surgiu uma pergunta aqui no nosso chat. Alguma previsão de edital, né, de apoio financeiro para os melhores projetos do programa Nascer? Surgiu aqui uma pergunta. A gente está modelando uma chamada que se chama Crescer. Né? Então, depois do Nascer, viria o Crescer. E o Crescer ele seria foco para os melhores, nesse primeiro momento, né, no piloto que a gente vai fazer, para os melhores de cada uma das regiões. Então, nós apoiaríamos 15 empresas, né, que surgiriam do Nascer, e com aporte de financeiro para que ele possa desenvolver aí sim a sua empresa, né, a sua startup. Então, isso deve acontecer aí nas próximas semanas, com certeza. Muito obrigada. A curiosidade aqui do pessoal é grande. Uma última pergunta que surgiu aqui para a Maria, e depois disso a gente fecha, tá bom? Para a gente não passar 2 horas aqui do nosso talk. Professora Maria, um ponto crítico nas relações universidade-empresa é a diferença entre o tempo acadêmico e o tempo empresarial. Como funciona a propriedade de patentes e conhecimentos gerados, bem como os resultados financeiros gerados pela Cienco Biotech? Então, Pedro, assim, as relações universidade-empresa, elas variam de universidade para universidade, certo? Cada universidade, ela tem regras, né, de cooperação em projetos de parceria público-privada. Eu vou te falar o que eu conheço da UDESC. Na UDESC, você tem a possibilidade de desenvolver projetos em parceria, projetos de desenvolvimento em parceria com empresas, e esses projetos, o produto que é desenvolvido a partir dessa parceria, ele é patenteado com cotitularidade entre a empresa e a universidade, né? E uma vez que esse produto é patenteado, ele pode ser licenciado para entrada no mercado, se ele atingir todos os requisitos para entrada no mercado, né, que são necessários para colocar um produto no mercado. Quando ele é colocado no mercado, a universidade ela pode licenciar para a própria empresa que participou do desenvolvimento ou para outra empresa, certo? A partir de pagamentos de royalties, né? Então, a empresa ela pode colocar esse produto no mercado com um pagamento de royalties acordado entre a empresa e a universidade. Essa é uma regra da universidade, que se baseia em toda a legislação de inovação do Estado e federal, mas nuances acontecem entre instituições. Então, assim, é muito particular de cada universidade, então tem que ver qual é o regramento de cada universidade a respeito desse tipo de parceria. Mas, basicamente, segue assim, um princípio geral de que se existe um desenvolvimento em que há uma parceria público-privada, quando esse produto é gerado, essa inovação ela tem que ser patenteada de cotitularidade através de contratos e acordos já pré-estabelecidos, né? Em que se o produto chega com condições de chegar no mercado, há o pagamento de royalties para a universidade. E aí a universidade
ela distribui dentro da sua própria instituição, de acordo com regras internas que também variam de universidade para universidade. Seria mais ou menos isso. Muito obrigada, professora Maria de Lourdes. Muito interessante, vamos conversar bastante. Eu acho que a gente tem muito a trocar. Mais alguém? Mais alguma fala? Alguém do comitê? Gostaria de falar, sim, enfim, agradecer a todos aí. Eu acho que as contribuições foram excelentes, as perguntas também, né? Eu acho que isso mostra que nosso ecossistema é bastante ativo. Nós temos outros membros do comitê de implantação, então eu também seria injusto da minha parte, eu queria abrir a palavra se alguém quiser se manifestar, fazer algum comentário, enfim, representando os demais membros do comitê. Abro a palavra aí para quem quiser se manifestar, por favor. Bom, vou tomar a frente, então, já que deixaram, né? Emerson deu a deixa aí para poder falar um pouquinho. Eu só quero aproveitar também e reforçar o agradecimento para quem topou vir aqui trocar um pouquinho de conhecimento. Então, o Clayton, a professora Maria de Lourdes, o Fábio também, o próprio Emerson e a Bruna, que conduziu muito bem o evento, né? A professora Dinorá. E dizer que, para reiterar um pouco e reforçar a fala do Fábio, quando ele fala das ações da FAPESC, a gente já está usufruindo dessas ações, né? Então, a gente já teve um edital que a gente está utilizando para fomentar eventos. A gente já teve um evento presencial um pouquinho antes da pandemia, que a gente conseguiu executar com esse apoio da FAPESC. A gente está tendo essas outras ações agora que a gente começou a desenvolver aqui. A gente conseguiu submeter e já recebeu pelo menos a análise de admissibilidade para 3 eventos no ProEventos, né? Então, eventos que vão acontecer ano que vem, se tudo der certo, inclusive um summit focado em cidades inteligentes para ser executado de forma presencial no nosso centro de inovação. Então, eu acho que tudo isso só enriquece, só fortalece cada vez mais o nosso ecossistema, né? Então, essa parceria realmente é fundamental. E agradecer também a todo mundo do comitê, né? As bolsistas, os membros que são voluntários aí, que eu acho que sem essa galera se esforçando tanto, a gente não ia estar conseguindo fazer um trabalho tão fantástico. Obrigado, gente. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Emerson, pelas palavras finais. Gente, vou ter que finalizar, mas é só um primeiro passo, né? Em nome de todo o comitê, de todos os membros desse ecossistema, né, de inovação da nossa região, da ANFRE, agradeço, né, todos os convidados, professor Fábio, professora Dinorá, professora Maria de Lourdes, professor Clayton, né? Todo mundo que contribuiu, acho que nessa fala, acho que foi muito rico essas experiências e todas as propostas, e só deu mais energia e mais gás para o que a gente quer fazer aqui, e a gente nunca faz sozinho, né? Independente das ações, isso aqui é uma rede, né? E a gente quer impactar e chegar cada vez mais longe, a gente vai trabalhar muito tempo ainda juntos. Gente, espero contar então, né, com o apoio de vocês nessa construção, nessa trilha que tende a ser de muito sucesso. E já começamos muito bem nessa largada desse primeiro talk. Então, convido a todos para seguir nossas redes sociais, acessem nosso site, conheçam o nosso edital, né, do nome Assinatura Visual. Estamos aqui para tirar as dúvidas, joguem lá, participem, comentem. A gente está aqui 24/7 por 365. E, gente, salvem a data, 6 de outubro. A gente tem mais um talk para falar aqui do Centro Regional de Inovação, as nossas ações, trazer outros parceiros, fiquem ligados nas redes sociais, que também promete ainda muita coisa boa. Muito obrigada, gente. Foi uma noite fantástica, agradeço a todos de coração. Espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente, trocar ainda muita experiência e que isso seja o primeiro de muitos. Obrigada, tá, gente? Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal. Em nome da FAPESC, Obrigada a todos. a oportunidade. Valeu, gente. Muito Boa noite. obrigada pela oportunidade, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Fiquem noite. bem. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado.